Olá, boa noite! Seja bem-vindo à live no Balcão no Cartório. E hoje nós temos um tema incrível. Vamos dar as boas-vindas para as pessoas que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Passei no concurso e agora? O que eu faço? Me preparei tanto para chegar nesse momento. O que me espera nessa próxima etapa? Vou dar as boas-vindas para os primeiros que eu adoro ver aqui entrando. Jucinara, Natália, seja bem-vinda. Caio, tudo bem? Bezinha, Maciel Ferrari, sejam bem-vindos. Andressa. Em seguida eu vou chamar a tabeliã Daniela Belaver, uma diva, mas que traz uma história incrível de perseverança, de crescimento, de superação, que vai trazer para vocês muitas dicas sobre o que espera depois que a gente passa no concurso. Com o que a gente se depara quando assume o cargo de tabelião ou registrador. Então, enquanto eu vou chamando a doutora Daniela, eu peço que vocês compartilhem essa live, chamem as outras, os amigos de vocês, os colegas de vocês, aqueles que estão se preparando. Oi, Sabrina, saudades, tudo bom? Aqueles que estão se preparando para passar no concurso ou que ainda estão pensando o que vão fazer da sua vida porque são funcionários de cartório. E a doutora Daniela também viveu muitos desafios como funcionária de cartório. Então, enquanto eu chamo ela, já vi que ela entrou aqui, enquanto eu convido a doutora, vão convidando. Muito conhecimento para vocês. Agora, aqueles segundinhos de esperar a pessoa entrar, que sempre me dá um friozinho na barriga. Olá! Oi! Tudo bom, Tudo bem? doutora? Ai, que orgulho, que honra te ter aqui conosco. Que bom, eu que agradeço. Opa, caiu, vamos lá. Vamos voltar, que às vezes a internet não ajuda. Enquanto isso, opa, voltou, tudo Voltei, certo. estou aqui. Internet deu aquele sustinho básico. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Fãs aqui na Cartório Flix. Te seguimos sempre. Eu adoro. Depois nós vamos falar sobre isso, mas o mantra do dia agora, assim, ó, tá incrível. Entra na cabeça o aprendizado. E seja muito bem-vinda. Acho que deve estar cheio de fãs teus aqui. Então, passo a palavra para que tu te apresente, conte um pouco da tua vida, de como é que tu chegou aqui. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra, é um prazer para mim poder ajudar quem está entrando na atividade agora, né? Quem está começando, quem vai assumir o cartório, o seu primeiro cartório. Então, obrigada de coração pelo convite, pela oportunidade de poder ajudar. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que, primeiro, parabéns para quem passou no concurso e que vai assumir seu cartório, porque é uma grande conquista. Não importa se a sua posição é 100, é 200. Lembre-se que neste concurso, por exemplo, se falarmos do concurso do Rio Grande do Sul, eram 8.000 candidatos. Se você está entre os 200 primeiros, entre os 300 primeiros, que ainda tem chance de escolha, então parabéns. Vai ser um período, quando você assumir, de caos e de muita dificuldade, mas passa, é uma fase. É normal que todas as novidades causem esse desconforto, mas vai passar. E lembre-se que é uma fase temporária, que os obstáculos são temporários e que você está aí por merecimento. Se você não tivesse merecimento para estar nessa posição, você não estaria assumindo seu cartório. Então, você tem capacidade para lidar com essas dificuldades que vão surgir no decorrer do período aí. E eu tenho uma frase que eu gosto de dizer para mim. Eu sempre me pergunto, quando surge uma dificuldade, eu me pergunto assim: isso que te surgiu agora vai ser um problema daqui a 5 anos?
Se não for um problema daqui a 5 anos, não é um problema que você precisa se preocupar agora. Você precisa resolver. É só a vida do tabelião e do registrador acontecendo. Então, eu gosto de falar isso para quem está assumindo cartório, porque às vezes a gente está no meio do furacão, assim, não consegue ver uma saída e acha que não vai dar conta, mas dá. A gente dá conta. Sabe que eu recebo muitos contatos, né? Principalmente agora por causa do concurso do Rio Grande do Sul, e já fui consultando no país todo. Então, muita gente, Sabrina, me fala da cidade tal, me fala do comportamento do funcionário. O que tu acha? Eu escolho essa ou essa? Aquela ansiedade agora de escolher certo, de acertar, inclusive, com o perfil das pessoas, né? Que de repente, num canto do estado é um perfil de pessoas, a capital é completamente diferente, mais lá no interior, dependendo até da origem, né? Da origem, o que eu quero dizer? Da colonização. É um outro perfil de pessoas, né? Então, gera uma ansiedade muito grande de além, ok, passei, mas me coloquei bem, mas eu preciso escolher certo, porque diz respeito à minha vida e à vida de muitas pessoas. Então, eu imagino que colonização aqui, a Carol Miranda me deu a dica, escapou. Obrigada, boa noite. Sempre vai ter essa dificuldade. A gestão do cartório é muito difícil, então quando a gente passa ali 5 anos estudando para um concurso e a gente passa, as dificuldades só mudam, mas continuam, né? As dificuldades permanecem. E aí, eu fiz uma lista aqui de coisas que as pessoas precisam providenciar antes de entrar em exercício, digamos assim, tá? Ou logo que entra em exercício. Só que, claro que essas minhas dicas são baseadas nas minhas experiências. E quais são as minhas experiências, então, para o pessoal que não me conhece ainda? Eu fui escrevente por 10 anos, depois eu passei no concurso, assumi um cartório distrital em Caxias do Sul, na época que não existia renda mínima ainda. Logo depois eu fui designada interina num outro distrito de Caxias do Sul, e nestes 2 cartórios, concomitantemente, eu permaneci por 10 anos como titular e 8 anos como interina. E aí, em 2018, eu me removi por meio do concurso para Agudo, que é uma cidade que fica a 4 horas de Porto Alegre e 1 hora de Santa Maria, que é a cidade onde eu moro hoje. Então, eu me desloco para Agudo para trabalhar, mas moro em Santa Maria. Então, as dicas que eu vou dar agora são relacionadas a essas 3 transições minhas, essas 3 experiências pelas quais eu passei. Lógico que a experiência de quem assume um tabelionato numa capital ou um registro de imóveis numa capital é diferente. Então, eu só posso falar da minha experiência pessoal. Então, eu espero que as pessoas entendam que quando eu estiver falando do que aconteceu, foi exatamente do que aconteceu comigo nessas 3 transições. Quando eu assumi... Eu já passei várias e apoio, como sou a Resiliência, ela faz contabilidade, departamento de pessoal, consultoria e interinidade. A gente trabalha muito com interinos que assumem e precisam prestar contas. Então, também posso bater uma bola contigo para dizer, tá, isso na capital muda um pouco porque, né, a gente vive essa experiência muito forte, assim, numa transição que a coisa tem que acontecer muito rápido. Então, nos conta, assim, tu chegou no cartório de Agudo e te deparou com mudanças. Teve que mudar tudo. Sim. Eu te acompanhei. Sim. Nos 3 cartórios que eu assumi, assim, tanto o que eu fui interina quanto os outros 2, eu optei por mudar o endereço, mudar toda a estrutura do cartório. Eu permaneci apenas com o acervo dos 3 cartórios. E os funcionários também? Tudo começou do zero? Não, os funcionários eu mantive. Que é um conhecimento Todos os funcionários de Agudo eu mantive, isso. Mas em relação à estrutura física, eu optei por mudar. Eu vou pedir desculpa porque eu tô com uma tosse alérgica há dias que não melhoram, mas enfim. E aí, o que eu entendo, assim, necessário, obrigatório?
você precisa manter contato com o interino que está nesse cartório que você vai assumir. Você já fez os exames médicos, você já escolheu a sua serventia, você está naquele período de transição. Você ainda não assumiu, não assinou o termo de posse, mas você já sabe para qual cartório você vai. Então, você precisa manter contato com esse interino e torcer, rezar, para que ele seja uma boa pessoa. Seja alguém bacana. Que ele seja uma pessoa acessível, que ele converse com você, que ele lhe dê as informações que você precisa. Porque a gente sabe que não é assim em todos os lugares. E por mais boa vontade, às vezes, que a pessoa tenha, ela tá um pouco chateada porque tá saindo. Então, ela tá perdendo, né? Ela tá perdendo uma estabilidade, um trabalho, enfim, ela também tá com os BOs dela para resolver, né? Então, a gente também tem que ter um pouco esse entendimento do outro lado, mas torcer para que o interino que você consiga obter dele as informações necessárias para que a transição seja a mais tranquila possível. E se ele não te ajudar, vai ficar mais difícil. O que tu sentiu de necessidade? Que é o que as pessoas mais vêm perguntar pra gente, assim. Perfil do funcionário, salário daquela equipe, para saber quem é quem, né? Porque as pessoas vão assinar em teu nome, né? Vamos falar, eu vou falando item por item das minhas anotações, o que eu fiz aqui, que eu acho que são importantes, tá? Ó, papel e caneta, gente. Papel e caneta, embora essa live vai ficar gravada. Isso. Então, assim, ó, por exemplo, vocês vão precisar praticamente fazer um questionário para conversar com esse interino. E nesse questionário, você vai preencher, porque senão você não vai lembrar das coisas que você precisa providenciar e das coisas que já tem no cartório que você pode reaproveitar. Primeiro item, imóvel onde está instalado o cartório. A sala onde está instalado o cartório, você precisa definir. Você precisa primeiro saber, é alugada? Quem é que é o proprietário dessa sala? Você consegue renovar esse aluguel? O locador tem interesse? O locador tem interesse em renovar? Você pretende que essa vaga que você está assumindo, você vai ficar, sei lá, 5 anos? Ou você tem um outro concurso que daqui a pouco você está saindo? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de definir onde vai ser instalado o cartório. Então, primeiro definir se você vai continuar na mesma sala ou se você vai trocar de sala. E se você consegue renovar o contrato e se nessa sala que está instalado o cartório você tem o cumprimento do provimento 74, daqueles requisitos eu não vou lembrar de todos agora. Segurança da informação, cabeamento, porque é uma fortuna, né? Exatamente. Se você já tem isso instalado e o interino, se for dele ou se for do locador, ele fizer um preço razoavelmente, né, acessível, talvez valha a pena comprar do que começar tudo do zero. A sala precisa ter ar-condicionado, precisa ter acesso para portador de deficiências, precisa ter banheiro para usuário e para equipe. Se foram notas numa cidade grande, precisa ter estacionamento. A gente não pode negar que estacionamento hoje é praticamente fator decisivo, né? Fator decisivo. Se tiver concorrência de notas, né? Eu só frequento lugares onde eu sei que eu consigo estacionar fácil. Então, eu acho que a maioria das pessoas são assim. Condições de segurança para o acervo. Se tem PPCI dos bombeiros. Se tem alvará municipal onde é necessário. Tem alguns municípios que exigem, outros que não. Se a rede elétrica ela é segura e aterrada. Se tem uma sala separada para o servidor. E aí a gente tem que falar também, a gente pode entrar no assunto de que cartórios pequenos, quanto menor o cartório, menor vai ser a estrutura. E é difícil da gente conseguir cumprir o provimento 74 na sua integralidade. Mas a gente tem que tentar. E a sala separada para o servidor, com chave, é necessária. Então, chegou na sala que está instalado hoje, não tem uma sala separada para o servidor, ou você vai construir uma divisória, ou você vai sair dessa sala, porque você não vai conseguir cumprir o provimento 74. Exato. Da forma como ele precisa. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto, a sala. Segundo aspecto, equipamentos. Você precisa saber se os equipamentos são do interino, do tribunal, se são alugados. Se você consegue alugar, ou se você vai ter que comprar. Se você vai comprar do interino, se você vai comprar tudo novo. Lembrando que se você aluga, você consegue descontar essa despesa do imposto de renda e lançar como despesa no livro caixa.
Então, às vezes, não vale a pena comprar, vale a pena alugar, ou talvez no início alugar até você definir se vale a pena comprar ou não. Exato. E aí analisar o tempo do contrato de locação. Não vai fazer um contrato de locação de 3 anos de um computador que você nem sabe se funciona direito. Exato, né? Exato. Tem que alugar por um prazo curto, né? Para poder conhecer o funcionamento, né? Às vezes as máquinas parecem novas, mas por dentro elas estão zeradas, né? Lembrando que se você compra novo, você pode parcelar, né? Que é uma vantagem, vai entrando dinheirinho no cartório, você vai pagando as parcelas. De repente o interino não vai querer parcelar. Então, tem toda uma questão ali de jogo de cintura para fechar negócio ou não fechar, né? Quanto aos equipamentos, antes de decidir pela compra, você precisa então ler o provimento 74. Eu tenho uma lista de coisas que você tem que verificar. Verificar se existe servidor e servidor reserva. Verificar se as licenças do software são originais. Se tem antivírus, se tem firewall, se tem proxy, que eu nem sei para que serve, mas eu sei que eu tenho que saber se existe. Tem que entrevistar a pessoa responsável pela tecnologia do cartório, né? Isso, mas a gente sabe que cartório pequeno ali não vai ter essa pessoa, né? Provavelmente é um terceiro que vai lá que não precisa. Isso. Desenha para mim. Normalmente eu falo para o cara, não, me desenha, porque não me fala nessa nomenclatura que eu não vou entender. Verificar se o no-break é aquele que sustenta lá 30 minutos do provimento, né? Verificar a quantidade de impressoras necessárias, porque às vezes você vai ter ali um balcão que cada atendente vai ter na sua estação de trabalho uma impressora de etiqueta e uma impressora normal. Ou você vai compartilhar as impressoras, tudo isso você precisa ir anotando quando você estiver falando com o interino. Você precisa fazer esse levantamento e anotar, escrever, para lembrar depois, porque esse é o segundo item, nós temos 10. Tá? Aí, verificar a quantidade de scanners, porque a gente precisa digitalizar a maioria dos documentos no cartório. Todos os atos. Né? A gente precisa verificar se estão sendo feitas as cópias de segurança em nuvem, em HD externo, em pendrive, se essa cópia de segurança é tirada do cartório, se ela fica lá dentro. Tudo isso precisa ser informado pelo interino ou pela pessoa responsável. Pela parte técnica. Isso. Então, verificar se a quantidade de estações de trabalho é suficiente para aquela serventia, se está faltando, se está sobrando. E principal, verificar se a forma como o acervo está sendo guardado hoje é adequado. Porque se não for, você vai precisar comprar arquivo, prateleiras de metal. Porque eu sou uma pessoa muito organizada, então quando eu assumi todos os cartórios que eu assumi, eu me preocupei muito em deixar tudo muito em ordem, assim, muito organizado. E eu não conseguia trabalhar na bagunça, não conseguia. Eu passei um mês ali em agudo na transição, em que eu olhava para as mesas do meu lado, não conseguia me concentrar na escritura que eu precisava fazer, porque estava desorganizado, não estava do jeito que eu queria. Então, não precisa ser desse jeito, né? Não precisa ser neurótico nesse nível, mas a organização do cartório é muito importante para que os processos internos funcionem. Senão, vai chegar né, uma confiança do usuário, do cliente, de olhar que o ambiente é organizado. Então, isso dá uma sensação. Isso aumenta a reputação do cartório, né? Isso. Vocês precisam verificar se a forma, se o acervo está guardado e também em relação... Porque quando você assume, você vai ver que vai ter muita coisa que você pode descartar. Que tem lá coisas arquivadas de 100 anos atrás que você precisava ter guardado por 10, conforme o provimento 50. Então, você precisa fazer essa análise prévia para ver se você vai conseguir descartar, fazer bastante descarte pelo provimento 50 do CNJ. Lembrando que tem que avisar a direção do foro se você fizesse esse descarte, tem que avisar semestralmente, tá? E tem verificar um cuidado muito grande no descarte também, né? Não é qualquer descarte, né? Ia falar agora da LGPD. Tem que verificar se a LGPD está sendo cumprida, quem é o encarregado, onde é que estão os documentos obrigatórios, tem, não tem. Também se houve algum vazamento, é importante saber e ter uma declaração,
Porque se houve um vazamento há 2 anos atrás no cartório, e depois eu assumo, e se depois esses dados vêm à tona por algum motivo, daqui 3, 4 anos, eu sou o responsável. Então, isso precisa ficar marcado também, registrado, para iniciar uma nova jornada. Sim. Isso é... Perfeito. Eu me arrepiei quando vi. Isso. Eu até vou falar depois do seguro de responsabilidade civil, porque é obrigatório para todo mundo que vai assumir um cartório, nem que seja baixinho, inclua a despesa do seguro de responsabilidade civil nas suas despesas, porque é necessário. Também verificar se as questões relacionadas à medicina do trabalho estão sendo cumpridas, porque a gente tem obrigações também com a medicina do trabalho, tá? Quando tu não sei se eu tô falando... Sabrina, tu me avisa se eu tô falando demais, porque daí... Quando tu assumiu, existe a demissão de todos os funcionários e a contratação. E na demissão, todos eles fazem um exame demissional e depois, na tua gestão, o exame admissional. Admissional, a gente precisa exatamente. ter tudo atualizado também, né? Documentado. São 2 documentos. Isso. Terceiro, o sistema do cartório. Você vai continuar com o mesmo sistema ou você vai mudar? Você precisa entrar em contato com essa empresa que fornece o sistema e ver como é que funciona a alteração da titularidade do contrato. Você vai ter alteração de preço, normalmente tem, porque eles aproveitam para fazer a atualização de valor, de mensalidade. Se você decidir mudar o endereço do cartório, quanto tempo essa empresa precisa para fazer essa instalação? Porque, por exemplo, eu quando assumi Agudo, eu fiz a mudança num sábado e num domingo. E eu pedi para a direção do foro para fechar na segunda. Então, na segunda, ela me autorizou a fechar e a gente fez toda essa transição do sistema para as minhas máquinas novas. Então, um dia a gente ficou fechado. Na sexta, a gente atendeu até às 5. Na segunda, a gente fechou. Na terça, às 8 da manhã, estava tudo funcionando. E a empresa de informática tem que mudar todos os dados ali, né? Todos o nome do titular, o nome dos escreventes. Talvez tu não vá contratar todos. Então, quem assina, como é que as minutas estão escritas, tu vai revisar todas essas minutas, de repente vai pegar da empresa ou vai criar as tuas, tem toda uma logística ali feito, uma logística, né? Para sair o cartório funcionando, mas conforme os teus entendimentos, né? Intimações de protesto, por exemplo. A intimação que sai do protesto já tem que estar... O dinheiro tem que entrar na conta do novo titular. Isso é outra coisa. O protesto é uma questão sensível na mudança ali, né? Porque envolve dinheiro e dinheiro que não é nosso, né? Dinheiro de terceiro. Existe uma conta de terceiros, né? Eu acho que isso é importante esclarecer, porque vai ter que ter toda essa apuração também, né? O titular anterior ou o interino faz a gestão dos pagamentos dos títulos. Essa aí é uma conta que está em nome do interino ou está em nome do tabelião, mas que todo esse dinheiro ele precisa ser apurado, tem que ser conferido para ver se vai para a tua responsabilidade aquele valor certo. Isso, depois que você assume, ali terão 3 dias que os emolumentos que entrarem do protesto não serão seus. Exatamente. Porque ainda são dos títulos apontados na gestão anterior. Isso. Então, tem que tomar muito cuidado no protesto, em todas as especialidades, mas no protesto especificamente porque tem dinheiro de terceiro, que não é nosso. Eu normalmente indico, abre uma conta de emolumentos, abre a tua conta de terceiros, né? E abre a tua conta pessoal. Não mistura o dinheiro do cartório com o teu dinheiro. Isso é como se fosse, se a gente for pensar como um empresário, é o prolabore do empresário. Então, ao final do mês, transfira para tua conta pessoal e pague as tuas contas pessoais na tua conta, embora tudo seja o nome da pessoa física, né, doutora? Sim, mas é uma questão de organização. É uma questão de organização. E aí a gente passa para o quarto ponto, que é a contratação de um contador. Isso você pode fazer antes já contrata o contador, já organiza para criar um novo CNPJ para o cartório. Eu sei que tem estados que não permitem, mas até onde eu sei, é possível
que você assuma um cartório e crie seu novo CNPJ. Eu fiz isso em algum. É o ideal, é o que a gente faz. A gente é contador de cartório, né? A residência faz a contabilidade de cartório, departamento pessoal, e a gente sugere que peguem um CNPJ, façam um CNPJ zerado. É isso aí. Para que não exista nenhum tipo de passado, De vínculo, né? Nada tranque. É possível, sim, na maior parte das vezes. Além disso, você precisa de uma matrícula SEI, que é para o recolhimento do INSS, tanto do titular quanto dos colaboradores. Inscrição no cadastro de atividade econômica de pessoa física, que eu não sei nem para que serve também, mas precisa. Então, façam com o seu contador. E o SEI também é um SEI diferente. Eu não vou entrar agora nesse... Mas o SEI também não é o mesmo SEI, aquele eu como empregadora aqui da minha ajudante aqui em casa. É um SEI diferenciado. Isso. Né? Tem toda E você precisará muito de um certificado digital. É essencial. Um A3. E neste A3, a matrícula SEI do cartório tem que estar dentro para o conectividade social. Exato. Não me perguntem também por quê. Eu só sei que quando você faz a SEI, você tem que vincular dentro do certificado digital. Exatamente. Né? É porque o departamento de pessoal vai ter que acessar o e-social e lançar um monte de coisas. Não entregue o seu certificado digital. Vocês são tabeliães e registradores, né? Deveriam saber, não entreguem. Façam uma procuração desse acesso para o departamento de pessoal, o contador responsável, para manter o teu certificado. E com esse acesso, o departamento de pessoal vai ter que fazer todos os lançamentos dentro do software do e-social, né? Isso. E atualizar todos os dados. Mas não esqueçam de cadastrar essa SEI dentro informar quando for comprar o certificado que precisa constar a SEI dentro, porque senão seu certificado não vai ter utilidade para esse fim aí, né? Então, lembrem disso. E aí, vocês precisarão fazer 1 milhão de cadastros. Os cadastros vai depender da especialidade, claro, né? Mas tem alguns que são padrão para todas as especialidades. Vou mencionar alguns deles aqui. Para fazer alguns deles, você vai precisar do seu termo de posse ou do termo de investidura. Se você não tiver, você não consegue fazer antes de estar lá dentro do cartório. Então, vai ter aqueles primeiros dias, meu Deus, eu não tenho cadastro nisso aqui, eu não tenho cadastro nisso aqui. Claro, porque você conseguiu o seu termo de posse ontem. Então, você não vai conseguir agora fazer esse cadastro em meia hora. Mas você pode fazer uma lista desses cadastros e já ter os contatos todos certinhos. Esse cadastro eu faço por este e-mail. Este cadastro eu faço nesse telefone. Então, eu vou listar aqui rapidinho os principais, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, cadastro no site do Tribunal de Justiça, obviamente, para poder acessar o malote digital, o EPROC, o selo digital, o sistema para envio do extrato do livro caixa e o e-mail do TJ. Então, você precisa do cadastro no Tribunal de Justiça para envio para acesso a essas 5 plataformas, tá? Cadastro no CNJ para o Justiça Aberta, IBGE para notas e para registro civil. Eu não sei para as outras especialidades se para o registro de imóveis precisa ou não, mas para o notas e para o RCPN precisa. COAF, para cumprimento do provimento 88. CENIB, importantíssimo CENIB, porque no dia que você assume, você já tem que assinar uma escritura e você precisa colocar ali a indisponibilidade, você tem que ter seu certificado digital funcionando e acesso central. Secretaria da Fazenda Estadual, para envio das guias de TCMD. Receita Federal para envio da DOI. E aqui um ponto muito importante. Cadastro no município para pagamento do ISS. O ISS em alguns municípios é permitido repasse, em outros é o titular que paga. Lembrem de ir até o município e dizer, seu município, eu assumi meu cartório aqui, ó, a partir de hoje sou eu a responsável por este ISS desta serventia. Inclusive, gostaria de obter uma certidão negativa em relação ao período anterior, seria possível? Só para saber se está tudo em ordem, porque eu já soube de casos bem complicados em relação ao ISS de períodos anteriores, tá? Então, depois não interessa, né? O cartório está funcionando. É difícil para os fiscais
entenderem que a pessoa física, que a instituição, eles vão atrás do gerador de renda. A renda continua sendo gerada. Exatamente. Então, assumir o cartório, vai direto no município avisar que mudou o CNPJ, que mudou o titular, que mudou o CPF, que mudou tudo. Além disso, cadastro no notariado, no Colégio Notarial do Brasil para os tabeliães, Colégio Notarial do Rio Grande do Sul para a informação dos testamentos. Já se associa, né? Por favor. Isso. Semprote e IEPRO para quem assumir protestos. Já tem que estar com o telefone ali dos dois para conseguir todos os cadastros que são necessários, porque todos os títulos vêm eletronicamente pela central. CRC, ARPEN e INSS para o RCPN. E aí, INCRA, CIGEF e centrais do RI para o registro de imóveis. E aí a gente passa para aquelas coisas básicas que todo mundo precisa. Provedor de internet, empresa de telefonia, concessionária de água e luz e condomínio predial do prédio onde você vai colocar o cartório. Tudo isso você precisa alterar o seu cadastro. E eu aconselho que se a gente vai assumir em 2024, comece agora. Porque é uma dificuldade para conseguir um telefone novo, é uma dificuldade para ligar a luz, é uma dificuldade para ligar a internet. É tudo difícil nesse país. E eles não entendem que a gente está prestando um serviço público, que a gente precisa que as coisas funcionem. Como é que o cartório vai ficar sem internet, né? Então, então os titulares, as pessoas que estão estudando e que não vendem um cartório, elas precisam também estar preparadas financeiramente para essa mudança, né? Pois preciso ter um certo recurso para investir. No teu caso, por exemplo, tu resolveu mudar todo o cartório. Móveis, equipamentos, eu vi aquele mural lindo, tu repaginou o cartório. Tem que haver um recurso. Eu brinco dizendo que titular de cartório tem crédito na praça. Então, gente, não se preocupem, porque o dinheiro vai entrando e vocês vão pagando as coisas. Eu também não tinha vindo um cartório distrital com renda mínima. Eu não tinha dinheiro guardado. O que eu tinha, eu consegui pagar as rescisões e aquela coisa toda para remoção. E a gente dá um jeito, a gente vai pagando aos pouquinhos, vai fazendo aos poucos. A placa do cartório, por exemplo, placa externa, era uma... Eu queria muito fazer a placa externa, queria que fosse bem bonita, mas eu consegui fazer depois de uns 3 meses que eu tava lá, eu acho. Não lembro direito, mas não foi imediato. Priorizar, né, Daniel? Tem que saber priorizar o que é imprescindível para que comece a funcionar com segurança. Isso. Aí a gente passa para o 6º item, que é a papelaria e material de escritório para o cartório. Você precisa criar uma logomarca. Bom, precisar não precisa, mas é interessante se você... A gente está numa era que... Se você estiver num identidade notas, visual. por exemplo, se você estiver num notas, é bacana ter uma identidade visual legal, que depois você vai botar na pasta da escritura, na folha timbrada, na sua etiqueta. Você precisa definir quem que você... Orçamento de etiqueta e de folha você já pode fazer muito antes. Né? Para ter uma ideia de quanto que você vai gastar. Para mandar fazer também esse uma material. Possibilidade, não no caso das folhas e nem das pastas, porque elas vão com o nome do novo titular, mas tem algumas coisas que dá para adquirir do tabelionato anterior, né? De material de expediente, folha, sim. Enfim, tem coisas que custam caro também que dá para comprar dentro do pacote. Isso. Dependendo do preço, né, Sabrina? Porque tem gente que, sim. né, superfatura, pode ficar com suas folhas. Pode ficar com o seu telefone aí que você quer me vender por R$300, que eu vou comprar na loja por 150. Sim. Isso acontece. Mas são coisas que você pode definir antes. E aí já vai deixando pronto esse orçamento para quando você assumir, você já ter esse material pronto. As etiquetas, porque etiqueta para reconhecimento de firma, por exemplo, folha para escritura, etc. E a gente chega agora no 7º item, que são os colaboradores. Que é um tema bem... difícil, né, de falar assim. Eu permaneci com toda a minha equipe aqui em Agudo quando eu assumi, mas eu fiz uma análise das relações trabalhistas. Então, se você tiver essa possibilidade de acessar os documentos dos funcionários,
para ver o recolhimento de INSS, FGTS, enfim, fazer uma Conversar com análise. todos eles também, né? Tu conversou Sim, com todos os teus sim, funcionários antes de sim, decidir contratá-los? sim. Deixa só mais um elemento importante. Se você tiver condições de contratação de uma empresa terceirizada que faça essa análise para você, eu não tive, na época, condições de contratar uma empresa terceirizada para fazer isso para mim, ou um advogado especialista na área trabalhista para fazer essa análise. Quem fez fui eu mesmo, meio que. O que tu acha disso? O que tu acha daquilo com amigos, assim, mas não fiz uma análise tão aprofundada quanto deveria. Uhum. Marcar entrevistas individuais, com certeza, com cada um dos funcionários. Olhar no olho, né? Para saber se É, o santo bate. isso. E fazer algumas perguntas estratégicas, que eu vou sugerir algumas aqui. Quem você contrataria e quem você não contrataria que já trabalha aqui no cartório? Acho bem legal essa ideia. Essa pergunta normalmente a gente faz porque eu faço essas análises, essa fotografia dos colaboradores é um trabalho que a gente faz. E normalmente a gente faz essa pergunta e isso dá um frisson dentro do cartório. Como assim? Mas identificar a rede social do cartório, quem tu levaria para o teu time? Se tu escolhesse quem, né? E aí, como surgem os nomes mais... a gente acaba Talvez os mais identificando a bolha, problemáticos e os os mais problemáticos. E por que não levaria? É, Tu já identifica ali, né? O perfil até da pessoa que está julgando ou que está falando com base em valores mesmo de um olhar de liderança, né? isso. Outra pergunta: você recebe salário frio? Você recebe comissão por fora da sua folha de pagamento? É importante saber. E é importante que as pessoas falem a verdade, né? Outra pergunta: por que devo mantê-lo aqui? Qual é a razão, né, de eu contratar você aqui? Analisar se o salário é compatível com a função exercida e se está de acordo com a convenção coletiva de trabalho. Tem que fazer essa análise. É. Analisar, se você tiver acesso a essa documentação, analisar a quantidade de atestados médicos e de faltas. É muito importante analisar isso. Perfil, né? Analisar a ausência, disponibilidade. né? Identificar o comprometimento da equipe, né? Não Isso. que ficar doente normalmente não é um problema, mas tem pessoas todo que mundo qualquer fica coisa doente. estão, né? Mas é que Estão tem ausentes, pessoas, né, que ficam doentes muitas vezes, no mesmo mês. E aí a gente precisa saber se a gente quer lidar com isso. Já que tu tá começando a história, né? uma equipe Já nova, que vai zerar a história. Analisar a disponibilidade para horas extras e treinamentos. É importante porque nesse começo você vai precisar que a equipe se dedique mais do que o normal. Eu gosto de perguntar também qual foi o último treinamento que tu fez. Me fala do último livro que tu leu, porque a gente começa a identificar perfil se a pessoa é uma pessoa de estudar, de ler, que goste de não viver só a rede social, né? Que é o que a gente vê na maioria. E na nossa atividade é tão comum muitas dúvidas surgirem durante o dia e a gente precisar, o titular tá ali perto. Claro que em cartórios maiores isso não acontece, porque daí tem os seus líderes, né? E tem uma hierarquia ali. Mas em cartórios pequenos como o meu, a minha equipe me pergunta muitas coisas durante o dia. E às vezes a gente precisa dar ferramentas para que essa pessoa descubra as respostas sozinha. Exato. Né? A primeira pergunta a primeira sugestão que eu faço em relação a isso é, ao invés de responder, devolva com uma pergunta sempre. O que tu viu sobre isso? Tu já deu uma olhada no provimento? Então, sempre devolver, porque a gente, como líder, foi programado para dar a resposta sempre. E aí, quando a gente acha mais fácil, né? É mais fácil, porque eu sei. O cliente está ali esperando, mas existe uma volta e um ambiente que eu preciso criar para espichar essa pessoa, para que ela não venha, para que não normalize perguntar sempre. Às vezes é o mesmo caso, só mudou o contexto. Aqui é uma senhora, aqui é um senhor, e a pessoa vem no outro dia perguntar a mesma coisa. Então, tu lembra do caso de ontem?
Então, devolver sempre com uma pergunta começa a gerar um ambiente das pessoas pensarem antes de te fazer a pergunta. Sim. Ah, E eu isso é lembrei. história grande também. A maior informação que tem é sobre as pessoas me fazem sempre a mesma pergunta, não querem assumir a sua responsabilidade, não leram o provimento antes de vir falar comigo. Então, independente do cartório, do tamanho, essa demanda de pessoas que não têm o hábito de pesquisar é muito sério. Muito sério. E identificar isso logo que você assume é muito difícil, né? Porque a convivência que vai te demonstrar isso. Mas, às vezes, nessa entrevista individual, você consegue, né, ter uma... Identificar, né? Por isso a pergunta do livro. Porque já tem indícios. Se a pessoa ler, pedir para a pessoa escrever uma redação, né? Me escreve aqui para eu ver, porque a língua portuguesa, uau! E eu gostaria de dizer aqui que eu tenho um problema sério com a gestão de pessoas. Eu sou péssima na gestão das pessoas, eu não consigo demitir, eu tenho pena, eu não consigo, é muito difícil para mim essa parte da gestão das pessoas. Então, eu estou aqui de metida falando sobre esse assunto. Metida, porque eu não tenho eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto. A verdade é essa. Sabe que eu ouvi de um titular e eu achei assim tão nobre me trazer isso, né? Ele disse: eu sou muito bom em passar no concurso. Tudo isso que eu tenho aqui veio porque eu fui muito inteligente numa prova. Mas lidar com tudo isso, com o caixa, com enfrentar os limites das pessoas, colocar as peças, cada uma no seu lugar, eu não fui forjado para isso. Eu não montei uma empresa, eu passei, fui muito bom em passar no concurso. Eu acho tão nobre quando a gente reconhece. Eu não sou boa nisso. Então, tá, se eu não sou boa em botar limite, em dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, eu vou ligar um radar quando eu me deparar com esse problema, para não emocionalizar. Ou contratar quem tenha essa habilidade ou se capacitar, né? Se capacitar. Por muitos anos eu fui consultora e acho que sim, a consultoria ela é fundamental, principalmente quando tu tem recurso para contratar, é muito importante. Mas a gente corre o risco de terceirizar também e não absorver esse software que a gente precisa ter, de botar limites, de dizer qual é a cultura desse cartório. Chegou aqui o que eu gosto e o que eu não gosto. Porque deixar a pessoa chegar no limite que a gente vai tolerando porque não quer falar. Aí vai tolerando porque não quer falar. Mas também nunca disse, aqui funciona assim. Assim, este aqui são os nossos valores. Isso aqui se faz, isso não se faz. Não precisa de uma ferramenta, não precisa de um... Claro, eu vou rasgar aqui toda a minha história. Planejamento estratégico, planejamento orçamentário, ferramentas de gestão de pessoas. Mas conhecer aquilo que a gente sabe e o que a gente não sabe e ficar atento quando a gente se depara com o limite, só um pouquinho, eu não preciso te responder agora. Eu vou dar uma estudada, eu vou buscar a minha liderança decisiva, eu preciso deixar mais claro aquilo que eu gosto e o que eu não gosto aqui. Esses dias lá na Resiliência entrou uma menina, começou a trabalhar, e aí a equipe fez uma apresentação. Nós aqui trabalhamos pelo cliente e assim, não tem mimimi. Então assim, eu olhei, eu nem tinha criado isso ainda, porque eu criei uma equipe de 10 pessoas agora, mas eles já se reconhecem. Não tem mimimi, o negócio tem que ser feito aqui, é pelo cliente, tem que ser excelente. Eu olhei assim, pá, mas a cultura vai se criando, então vocês têm uma cultura no teu cartório já. O jeitão da Daniele já está lá nas paredes. E reforçar isso cada vez mais e sentar com a equipe. Gente, o que nós somos bons aqui dentro? E eu sou tão rígida em algumas questões que às vezes eles são mais rígidos do que eu na hora de dizer, não, aqui isso aqui a gente não faz. Aí eu cultura. E aí, às vezes eu tenho que dizer, gente, mas também não é assim, calma aí, vamos analisar, né? Porque já entenderam essa minha característica, né? Enfim. É uma cultura. Aqui nós fazemos as coisas certas, o certo é certo, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então já é uma cultura. Isso.
que vai expurgar qualquer comportamento estranho que entre, porque a equipe já se reconhece assim como um time, como uma tribo. E Isso. é muito mais do que as ferramentas e a gente conseguir fazer eles se sentirem parte de uma egrégora forte, né? Então, sim, as ferramentas são importantes. Acho que contratar é super importante. Vivi disso muitos anos, mas eu tenho batido tão forte na tecla de que tem que aprender. Tem que aprender. Tipo, o plano de gestão para cartórios, que a gente vai falar um pouco dele depois, ele tem o curso de liderança decisiva. Ele tem um curso de liderança inspiradora. Claro que tem planejamento, estratégia de contratação. A gente não tudo pode mais, mas dizer simplesmente tenho dificuldade com isso, então não. eu vou me deparar com essas dificuldades quando eu assumir um cartório e eu preciso me blindar. Eu preciso estar preparada para não emocionalizar. Chega uma menina que estudou anos, não sei o quê, tu já vai olhar e dizer, ai, sou eu ontem. E daí todo o resto a gente apaga. Nossa, ela me falou 3 coisas que foi. Ah, é um sinal. Aí de contrato. Quando ela deu sinais. Isso é a importância de E tem uma escrever o questão. cargo. Tem uma O que eu questão estou que procurando. quando a gente tem uma. Claro que são critérios objetivos, mas às vezes a gente tem uma intuição do tipo, não vou contratar essa pessoa. E você insiste, contrata. E daí você pensa, putz, eu sabia. Que eu fiz. Acontece. Por isso, aí que entram as ferramentas, né? Ah, eu vou contratar para atendente de reconhecimento de firmas. O que faz um atendente de reconhecimento de firmas? Eu vou anotar para procurar, né, essa forma eu vou procurar nas pessoas que estão se apresentando. Aí bom, além das funções, que competências essa pessoa precisa ter? Ela precisa ser comunicativa, ela precisa ter capacidade de concentração mesmo no meio do barulho, ela precisa ser sorridente, enfim. Aí eu começo a procurar, porque senão, se eu entrar no emocional, eu posso contratar por emoção. E aí depois e errar, né? E aí é importante conhecer as ferramentas mesmo e não necessariamente ter um terceiro sempre fazendo isso por ti, porque a cara do cartório vai ficar a cara do terceiro. É verdade. Então estudar isso antes é muito importante. Muito importante, é importante. E aí, seguindo aqui na minha listinha, se você optar pela contratação dos colaboradores que já estão lá, faça um contrato de experiência, obviamente, não contrate direto, para ver se o jeito desse funcionário agrada, se vai funcionar. Com o passar do tempo, aí você vai analisar se vale a pena manter o funcionário ou não. Não reduza salários. Não reduza e mantenha na função. Porque depois... é um berro, né, doutora? Porque na interinidade, quando um titular morre e um interino assume, o Tribunal de Justiça determina que se enquadre esses funcionários numa tabela. E às vezes as pessoas ganhavam mais. Então, assim, como a gente passa questões arriscadas e diferentes quando se trata de interinidade. Né? Isso. Mas, regra geral, contrate por contrato de experiência, não reduza salários e mantenha a função. E depois você define se continua ou não aquele funcionário com você, se não, né? Se acertarem. O meu 8º ponto aqui era um seguro de responsabilidade civil específico para notários e registradores. Já falamos anteriormente, vamos reforçar. Façam, nem que seja com um valor baixo, mas eu me sinto muito mais segura tendo o seguro de responsabilidade civil, principalmente no Notas, porque o balcão do Notas é uma loucura. O registro civil que tem CRBA também. Então, eu indicaria o seguro como essencial para todo mundo que for assumir cartão. 9º item, ata notarial para transmissão do acervo. Converse com algum colega da cidade para fazer uma ata notarial da transmissão do acervo para você. Se possível, verificar se tem livros que precisam ser encadernados, colocar isso na ata. Verificar a numeração dos livros, se não está faltando nenhum. Pelo menos uma olhada, assim, meio geral. Eu sei que é dificílimo fazer levantamento de acervo de cartório. Até do cartório que eu assumi, que era um cartório razoavelmente pequeno, tinha muito acervo. Então fica bem difícil de
fazer uma lista ali. Vai fazer por amostragem, né? Não tem como... Mas acho importante fazer essa ata notarial do que você está recebendo. Assim, do jeito que der. Não dá para fazer perfeita, mas o que você fizer, você já tem garantido ali na ata que recebeu ou que faltou. Eu tenho uma colega que assumiu um cartório num outro estado e ela me contou que ela recebeu um livro de uma pessoa aleatória. Um dia, eu encontrei esse livro aqui dentro de um móvel que estava numa loja de móveis usados. E assim, então acontecem essas coisas e tem que cuidar. Quanto mais cuidado a gente tem na transmissão do acervo, menos a gente vai se incomodar no futuro. E aí, o resto são decisões importantes que podem ser tomadas no decorrer da atividade, que não precisam ser na hora que você está assumindo. Por exemplo, se vai ter uniforme ou se não vai ter para a equipe, se vai ter crachá, se não vai ter, identidade visual do cartório da parte externa, placa, rede social, site, todas essas questões. Associação às entidades de classe, eu sempre recomendo que façam associação, porque a gente tem, por exemplo, no colégio notarial, a gente tem grupo de estudos, a gente tem a doutora Karen resolvendo dúvidas jurídicas, a gente tem os nossos próprios colegas que se ajudam o tempo inteiro nos grupos de WhatsApp. Acho bem legal, a CNB paga, subsidia para os cartórios de renda mínima 100% da assinatura da Cartório Flix, de treinamentos. Imagina se também, eu tivesse isso na minha época de renda mínima. Imagina. É sensacional. Beleza, né? Porque é certeza de que todo mundo está capacitado na LGPD, todo mundo está capacitado com o básico do reconhecimento de firmas, o básico de procurações, de escrituras, para que depois tu possa só te certificar de que essas pessoas também, língua portuguesa, grafodocumentoscopia, tudo está dentro das trilhas da Cartório Flix e o CNB do Rio Grande do Sul subsidia. Né? Eu acho incrível. Não porque eu sou da Cartório Flix, fico feliz. Mas é muito bacana o colégio poder fazer isso. Pelo associado. Poder fazer isso, né? Isso. É uma vantagem enorme de ser associado. Fora todas as outras. Então... E uma coisa que eu acho importantíssima, até porque eu já passei muitas transições de fim de jornada do tabelião, quando eu entro como assessoria de contabilidade TP para os interinos, fazer um seguro de vida focado nas rescisões dos funcionários. Eu tenho. Eu tenho. Porque assim, tem uma coisa que é tão louco, né? Mas o cargo de tabelião registrador, quando tu sai, tu precisa pagar para sair. Tu vai pagar as rescisões, tu vai pagar a devolução do prédio, tu vai pagar os contratos, enfim, né? Tu precisa ter um recurso e a família já está vivendo toda a sua dor. Então, deixa um recurso específico para estimando quanto custaria demitir essas pessoas. Bom, vai custar 200 mil, vou ter um seguro específico para isso. Sim. E deixar a família também... Porque não dá para contar com o patrimônio a ser inventariado para pagar as rescisões, né? Não. Então, é muito... Eu tenho um seguro exatamente separado, que eu já avisei aqui, que é para isso. É para isso. É para isso. É para o cartório, para deixar tudo em dia, porque eu não quero morrer e deixar pendência aí, né? E as pessoas todas, né, trabalharam contigo, enfim... Mas também para a família, porque depois é todo um estresse para poder fazer essa transição e nunca se sabe em que estágio a família estava, né? Para poder ainda para ter que se preocupar com uma rescisão milionária, às vezes, né? Sabrina, era isso que eu tinha anotado aqui para falar. E daí me conta uma coisa, tu foi funcionária já, de cartório. Tu estudava e trabalhava num cartório. Sim. Estudava para concurso e trabalhava. Na verdade, foi assim. O concurso abriu em 2003 e eu já trabalhava no cartório desde 97, 98. Já tinha na cabeça que tu queria ser tabelião. Desde o primeiro dia que eu entrei no cartório, eu decidi que aquele trabalho seria o meu. E era engraçado, porque eu dizia que eu seria tabeliã com 18 anos e as pessoas me olhavam assim... Nem sabiam, né? Tem gente que nem sabe ainda, né? Primeiro eles... O que é? A frase clássica era: esse
esse concurso é um concurso de cartas marcadas, tu não tem a menor chance, Ah, desiste. Era bem estimulador, assim, tirando a minha família, o resto. e algumas vezes tu te viu quando tu tinha o teu chefe lá, o tabelião, esse prisma diferente, assim, de olhar e dizer, nossa, quando eu for chefe, eu vou fazer diferente. Tu, Sim. tu vivia os anseios e os conflitos de ser um funcionário de cartório, porque quando eu fui também, aí eu olhava, por exemplo, o caixa do reconhecimento de firmas e pensava, bom, ele pagou metade do meu salário hoje, amanhã ele termina de pagar e o resto é tudo dele. Foi Eu pensei, exatamente isso que eu pensei no primeiro dia do cartório. Porque eu atendi uma pessoa lá em 96, nem sei que ano que eu entrei. No primeiro dia, no primeiro cliente, eu fiz um serviço que custou R$ 250 e o meu salário era R$ 250. Eu olhei para aquilo, eu falei pro meu colega que estava me ensinando, eu não entendi direito. Isso aqui vai entrar aqui no caixa? Sim, vai entrar no caixa. Então ele já pagou meu salário. Então foi nós instantâneo, pensamos a assim. mesma É. coisa. Gratidão que eu tive a, a condição de ir crescendo e um dia eu fui a gestora financeira desse mesmo cartório e eu olhei com o outro prisma, eu pensei, meu, quanta coisa que tem para pagar. Existe É, um é, mundo. a gente podia montar um mantra agora. O mantra do dia é o seguinte: o escrevente só sabe a dificuldade que é ser titular quando ele assume seu próprio cartório. Até lá, Perfeito, eu ia te qual o perguntar hoje, palpite? mano. Repete comigo. O Repete comigo. escrevente só O sabe. escrevente só sabe das dificuldades de ser tabelião depois que ele assume o seu próprio cartório. Perfeito. Porque assim, a gente não tem quando a gente está trabalhando, a gente não tem noção de quanto custa um funcionário, de quanto custa um aluguel, de quanto tu paga de imposto, quanto que é, é tanta coisa que a gente paga, gente, que olhar para o dinheiro que entra só é completamente equivocado, é não ter noção nenhuma da realidade. Aí eu vou lá na Justiça Aberta, vejo quanto que meu Uhum. chefe ganhou. E não ganhar. Aquilo ali foi o faturamento. E eu Né? não tô Inclui reclamando, selo. eu não tô reclamando, não tô chorando, nada disso, porque a frase clássica é: se é tão ruim, larga. Não é isso. Não, Mas não, tu te a gente preparou para tem estar aqui. muita despesa no cartório, muita Mas são despesa, e os colaboradores prismas às vezes diferentes, não né? têm noção. Não tem. São prismas diferentes. Eu fui funcionária e eu olhava com um olhar julgador até, né? Que bom que eu consegui ir me superando nesse sentido de ter inteligência emocional para ir crescendo, porque muita gente para no caminho e perde a oportunidade de uma grande carreira no cartório porque se coloca nessa posição de julgador e de Uhum, vítima uhum. que o meu líder precisa me dar. Eu preciso buscar. O meu chefe, né, por muitos anos, ele nunca me disse o curso que eu tinha que fazer. Eu fui, acho que isso aqui vai ser bom para mim, isso aqui vai ser bom para mim. Eu fui buscando as minhas medalhas para ter degraus de merecimento. E na hora que uma oportunidade apareceu, pá, eu sempre quis viver o cartório, amo essa área. Alguém devia ter me dito, Sabrina, muda a faculdade de administração para direito. Ninguém me Mas orientou nesse sentido. eu Talvez acho um que tudo chefe desse acontece pelo nosso melhor. Se não foi para trocar, é porque não era para trocar. era para eu ser gestora e trabalhar com desenvolvimento de pessoas, ponto. Mas ninguém fica, e as pessoas às vezes ficam presas naquilo, ah, não está na minha descrição de cargos, não me disseram para fazer. Poxa, quando é que te disseram para fazer, para tu chegar aqui? Essa conexão que eu quero fazer, se tu fosse falar com a Dani lá, aquela de 18 anos, toda serelepe, certo? O que tu diria para ela hoje, como mentora dela? Desvia disso, Dani, não entra naquilo. Olha, é difícil essa pergunta. É que quando a gente é jovem, assim, né, a gente é muito irresponsável. O meu chefe antigo tinha muita paciência comigo, mas muita paciência comigo. Ele era Podia muito ser simples. boa, aí a gente tolera. Não sei. Eu chegava atrasada, ele dizia: Daniela, tem que chegar na hora,
Tá bom, seu meu filho. Pode deixar. No dia seguinte, chegava atrasada de novo. E aí, eu só consegui perceber o quanto eu estava errada quando eu assumi o cartório. E eu pensei, eu jamais admitiria uma funcionária chegar atrasada tanto que eu cheguei atrasada. Jamais. Só que a gente é imaturo, é irresponsável com 18 anos, né? E vai aprendendo na marra, vai aprendendo. Tem uma questão que eu queria falar em relação ao que eu verificava na minha época e que eu hoje cuido para não fazer isso no cartório que eu sou titular. Na época que eu era funcionária, eu queria muito, muito migrar de uma função para outra dentro das especialidades. Não no sentido de escrevente, prescrevente autorizado, substituto, não nisso, mas trabalhar em todos os setores, porque a minha intenção era aprender para poder fazer concurso. E eu tinha muita... eu senti uma resistência, não da chefia, porque a chefia incentivava, mas dos próprios funcionários que eram os detentores daquela função. Eu não sei se por medo de ensinar e perderem o trabalho, ou preguiça mesmo de ensinar, não sei. E aí eu cuido para que isso não aconteça com a minha galera lá do meu cartório. Eu sempre, quando abro uma vaga, eu pergunto, a preferência é tua? Tu quer ir para esse setor? Tu quer fazer esse trabalho? É tu que decide. Não quero. Tudo bem, não quero. Mas eu dou essa oportunidade, eu sempre pergunto. Outra questão também, que eu achava que poderia ser melhor naquela época, que eu evito agora. A divisão do trabalho. Eu achava que tinha pessoas que trabalhavam muito e pessoas que trabalhavam muito pouco. E que ganhavam muito. Então, hoje eu cuido. Quando eu percebo que uma pessoa tá com muito serviço, eu chamo e digo, você está muito atarefado, que está muito cheio de trabalho, vamos dividir? O que eu posso pegar que tu está fazendo aqui e passar para fulana que está com tempo sobrando? E aí, se a pessoa diz, não, tá tranquilo. Bom, se tá tranquilo, então, ou tu melhora o teu humor, porque tu tá aqui com tá com um semblante pesado, ou é problema pessoal, ou é problema do funcionária Carla. A funcionária Carla. Então, se a pessoa diz que não, bom, então não é o problema do trabalho. Então, né? E se ela diz que sim, você reparte esse trabalho, redistribui e ela passa a ficar mais feliz, passa a estar mais satisfeita trabalhando. Só que isso a gente só consegue ver se a gente está no cartório. E se o titular não está lá atento, é difícil de perceber, porque às vezes tu tem os teus líderes ali e às vezes o próprio líder tem um trabalho que não existe tanto assim nele. E aí, é que às vezes o líder também está mergulhado no operacional e não levanta a cabeça para olhar, né? Exatamente. Agora esse chip que tu veio é porque tu trabalhou em cartório, tu sabe? Se tem uma coisa que a gente vive e aprende com o líder da gente é o que não fazer. Não vou ser desatenta com a minha equipe. De vez em quando eu vou lá, mas é porque tu viveu do lado do funcionário, tu viveu essas dores. E eu acho muito legal que tu tenta. Eu tento, claro que eu não consigo. A gente é humano, né? É uma equipe enxuta, às vezes tem bastante trabalho, às vezes tem menos. Eu poderia. Olha só essa questão. Eu poderia ter um funcionário a menos no cartório. E talvez redistribuir esse salário entre os funcionários que já estão lá. Não sei se seria melhor para eles, mas eu entendo que reduzindo a carga de trabalho de cada um deles, eles se sintam melhores trabalhando. Então é uma escolha minha, mas eu só consigo perceber isso porque eu estou muito atenta, senão passaria batido. Não, a folha de pagamento está muito alta para minha receita, eu preciso demitir, talvez para a saúde financeira eu devesse demitir, mas eu consigo perceber isso. Então, e é um dos fatores, né, Dani, de sofrimento. Os funcionários não... A principal decisão para sair não é o dinheiro. É eu começar a ficar tão sobrecarregado que eu acho que eu não sou bom o suficiente. Não tem coisa melhor. Eu já te vi fazer aquele stick na tua agenda ali.
Fez, check, Uhum. né? Na lista de tarefas, a gente olhar para nossa lista de tarefas e ver que a gente está cumprindo. Ai, que alívio, na sexta eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E aqui, faltaram 3 coisas, vão para a segunda, mas eu tô dentro. Eu sou bom Eu dou nisso. E um dos principais fatores dos funcionários pedirem para sair e entrarem em sofrimento é a sobrecarga. O que eu mais vejo assim, de funcionário aqui na Cartório Flix é eles reclamando de coisa para louco, é serviço para louco. Eu amo isso aqui, mas isso aqui é para louco. Pois E é, o, então o é para talvez louco falte é esse em olhar excesso. de nesse setor tem muita gente, nesse outro tem pouca. Nesse Uhum, setor eu preciso contratar mais uma pessoa. Aqui está uhum. sobrando gente, vamos redistribuir esse trabalho. E o Exato. Notas tem uma questão que é o balcão, né? O balcão, por momentos, ele lota. E aí a gente fica ansioso ali esperando, vendo que tem gente para ser atendida, mas são momentos de pico, né? E depois aquele funcionário fica lá ocioso. Por E aí isso a tu pensa, ah, importância de criar, né, a é multifuncionalidade. isso. Quando o E funcionário está, que hora que tem pico de fila, que eu preciso estar com 5 pessoas no balcão? Das 3 às 5 da tarde, essas 2 pessoas que eu já capacitei para conferência ou para digitalizar um ato lá atrás, eu coloco essas pessoas lá atrás. Então, criar essa multifuncionalidade, por isso é tão importante conhecer o que cada um faz, sim. escrever o cargo de cada um, saber, entender de gestão estratégica do tempo e produtividade, Uhum. que é essencial para decidir o que é prioridade e o que é urgente, mas não é importante, Uhum. né? E ter E, essa análise. e eu sei que é uma dificuldade, que é uma dor, como vocês dizem, o pessoal da gestão, essa questão do cartório pequeno, a gente não tem uma equipe só para o balcão, uma equipe só para escrituras, todo mundo faz tudo. Claro que tem aquele funcionário que a gente tira do balcão porque precisa se dedicar a um determinado trabalho ali, Tem que se concentrar, tem que né? se concentrar, o balcão desconcentra o tempo inteiro. Mas é um problema do Notas pequeno que todo mundo faz basicamente tudo. Todo mundo. Eu tenho funcionários hoje no balcão que fazem escritura, que é a responsável pelo protesto, e tá todo mundo ali trabalhando. E eu não tenho como Claro, tirar. Eu não tenho como tirar 2 funcionários do balcão e deixar só com 2 lá na frente, porque não daria conta do balcão. As claro, pessoas reclamariam, o usuário seria mal atendido. sim. Ficaria lá, sei lá, meia hora para reconhecer uma assinatura. A gente Então, saiu falando aqui, eu quero dar uma olhada nos comentários das pessoas, porque a gente já está 1 hora falando. né? Não sei como é que tá o teu tempo, mas Manda. deixa eu ver aqui. A Carol Miranda ali falou fazer um questionário para o candidato se preencher, né? O relacionamento, a Cirlei falou, o quanto o relacionamento com o pessoal é desafiador, claro, primeiro porque eu preciso me conhecer para poder conduzir as outras pessoas também e saber no que eu vou, nas minhas limitações, de botar, de orientar, ou de dizer isso eu gosto, isso não gosto. Se eu não me conheço, imagina como é que eu vou lidar com o cliente ou com as pessoas, né? Que vem com muitos desafios. O titular do cartório é o tipo funcionário público bombril. O doutor Juremir Vicente comentou, realmente, né? Faz tudo. Tu vê os comentários daí? Não. Eu vejo. Eu que tô. Eu não acompanho durante a live porque eu me desconcentro e não Ah, consigo acompanhar. sim. Eu atuo 95% no extrajudicial e realmente não me vejo do outro lado do balcão. E a Ponira Nunes. Pois entendo que todas essas situações verdadeiramente eu não entendo e são inatas ao tabelião. Cada dia mais atribuições. Gratidão que cada dia mais, porque também tem cada dia menos atribuições. Esse seria um tema para uma outra live, né? Isso. Porque a Os gente aumenta, desafios. é lei, é provimento, é todo dia uma novidade. Se a gente não tiver muito rápido aí na atualização, a gente fica para trás, né? E a Fica equipe para tem que estar trás, vai junto. dormir com. Dorme com um provimento, acorda com outros 3, né? É, E aí, como é que dá conta de orientar a equipe?
Deixa eu ver o que mais. Contrata um interino? A Milene comentou aqui, contrato interino. Desculpa, Milene, não entendi. Se tu quiser explicar melhor pra Eu acho que ela está gente. perguntando se a gente, se quiser contratar um interino como funcionário. Ah, se contrato Bom, interino. aí você tem que ver, no caso concreto, se você está certa com a pessoa, se o salário que você está propondo ela aceita, Porque vai se, ter uma redução grosseira, né? se o trabalho que você quer que ela faça, ela vai se sujeitar a fazer, porque tem toda essa questão da hierarquia, porque quando você assume, você vai ser o titular, a não ser que você queira ser um coadjuvante, porque tem interino que quer continuar lá, porque, né, tem a questão do ego, tem todo. É muito difícil. Cada caso É. concreto precisa ser analisado de forma individualizada. E a gente não sabe como é que era a relação daquele interino com os funcionários. Eu acho que é delicado mesmo, sem contar com a redução salarial, porque para manter um interino ali no cargo não vai ser aquele mesmo resultado. Então, acho que não consigo visualizar isso também. Ó, a Aline disse aqui, doutora, que gostaria muito de um estágio no tabelionato da doutora Bianca. Seria incrível. Riqueza de conhecimento, meu sonho. Querido. Sem contar com o desfile das roupas inspiradoras. Desde que eu te conheço, tu trabalha no cartório e faz tempo, hein? A Kalinka A comentou. galinha de farroupilha, sim, Ah, isso que é legal. de Natal, colega, amiga de infância. Eu quero dizer para vocês que com toda essa vivência da doutora e com toda a experiência que eu também tenho de gestão de cartórios e dessas transições, a gente criou na Cartório Flix o plano de gestão para cartórios, que é um plano, é um curso que tem 120 horas, é certificado pelo MEC, e ele trabalha exatamente isso: gestão estratégica de pessoas, recrutamento e seleção, gestão do tempo e produtividade na equipe, liderança decisiva, liderança inspiradora, planejamento estratégico, planejamento orçamentário, o que é despesa, o que não é despesa. Tem muitas aulas ali para enriquecer o conhecimento, até para quem está estudando cartório, para pensar no concurso. Minha sugestão é: faz um paralelo, estuda o conhecimento necessário para passar no concurso, mas já começa a ampliar a tua visão. Salva essa live também, para ter todos os itens, mas a ampliar a tua visão do que vai acontecer depois, nos desafios práticos de ser um líder. Eu me preparei a vida inteira para ser titular de cartório, mas eu não estudei administração. Meu cérebro, né? Eu já ouvi várias vezes: meu Deus, meu cérebro buga se eu precisar pensar numa planilha de Excel. Então, claro, já surfei muito a questão da consultoria, mas hoje, cada vez mais, eu vejo que o líder precisa saber, até para poder saber que consultoria eu vou contratar. É importante agora, mas para quê? Porque senão eu terceirizo o trabalho da gestão, e é o que eu mais vejo: anos uma consultoria lá dentro, fazendo um trabalho que talvez eu pudesse tornar ele ainda mais assertivo se eu participasse de verdade desse processo, entendesse do que eles estão falando, né? Não adianta, porque o tabelião e o registrador viram um gestor. Isso é fato. É fato, É vai fato. administrar. A gente vai precisar administrar quando assume o cartório. E vários aspectos, é a gestão das pessoas, é a gestão financeira. Eu não posso ficar refém dessa. As despesas do cartório são altas. Então, quanto mais ajuda a gente tiver, melhor. Não posso ficar refém do que diz o meu contador sobre o que é uma despesa dedutível ou não. Eu preciso conhecer. É o meu negócio. Então, minha sugestão, e ainda mais agora, hoje e amanhã, 24 de novembro, Black Friday com 50%. Então, assim, é o último dia para poder comprar esse conhecimento. Tem acesso a um ano, dá para parcelar em 12 vezes, mas se antecipar a tudo o que vai acontecer. Inclusive, se eu quero me tornar um líder no cartório, eu sou escrevente, eu quero crescer no meu cargo, que eu aprenda todos os desafios também, todas as ferramentas,
para poder levar minha equipe no exemplo, né? E não numa liderança firme que de repente eu perco a equipe. Exato. Tenho certeza que tu teria estudado esse curso, te Nossa, conhecendo, sabendo o quanto tu é eu teria estudado buscadora. e digo mais. Eu fiz uma pós em gestão dos serviços notariais e registrais que deixou muito a desejar, porque não foi dada por pessoas que estão dentro do cartório. Exatamente. Então, quando a gente aprende gestão de outros, vinda de outros campos, digamos assim, é diferente. A gente sabe que a nossa atividade ela é sui generis, ela é específica, a gente tem toda uma legislação. Nada é compatível com a nossa atividade na questão da gestão. Então, se quem ensina pra gente não é da área, eu sinto muito, mas vai faltar muito. A gente não vai nem ter gancho de aprendizado. Eu preciso me conectar com a realidade do cartório. Também fiz uma vez uma pós em gestão estratégica. E, ok, aprender sobre a H-Stern, sobre a Disney, sobre não sei o que, tá, mas... E no cartório ali, é ali que o negócio pega. Como é que eu quero entender na prática como encaixar na minha realidade, não nos grandes cases. Né? E o plano de gestão para cartório é isso, assim, ele desde... Seja muito bem-vindo ao universo de cartório. Aqui a coisa funciona mais ou menos assim, muito do que tu trouxeste hoje aqui, mas a realidade mesmo, usando exemplo de... Um cartório, ele tem 4 cargos só. Ele tem o escrevente autorizado, o auxiliar de cartório e o auxiliar administrativo, e o substituto. E dentro disso aqui, corre um risco enorme de criar uma reclamatória trabalhista gigantesca por equiparação salarial, mas o escrevente do reconhecimento de firmas não tem a mesma função do escrevente de escrituras. Então, são cargos com pesos diferentes. Eu preciso entender isso para poder colocar as pessoas no lugar certo e conduzir a minha gestão da melhor maneira possível, até se eu contrato uma consultoria, mas para que eu seja o mais assertivo possível, tomando decisões, não com base no que a consultora falou, mas com base na minha decisão mesmo de líder. Né? Exatamente. Mas, perfeito. Quero agradecer a tua presença, adorei conversar contigo. Sempre te encontro nos congressos, sempre diva. Mas eu admiro a mulher, a história, assim, as tuas superações, o que tu traz em cada postagem tua, né? De ter vencido, de ter vencido a ti mesmo, quando eu digo assim, porque todo dia é uma tarefa de encana, né? E a gente precisa olhar e na verdade, a gente vence batalhas contra a nossa preguiça, a nossa procrastinação, a nossa vontade de não fazer nada. E cada vez que a gente vence esses nossos defeitos, né, a gente dá um ânimo para continuar. A gente cresce um pouco mais, né? E até tem uma compreensão melhor de quem está num estágio menor. Na tua palestra lá no Congresso de Gramado, achei incrível, porque falando da comunicação e do marketing, da importância de ter coragem de comunicar a importância do cartório. Porque se a gente ficasse recolhendo aquela verdade terrível que existe, né? Sobre não somos importantes, nossa, só quem trabalha no cartório sabe a importância. A desinformação já está aí. Se a gente não ocupar esse espaço, nós, todos tabeliães, registradores, os próprios escreventes, tem muito escrevente criando perfil, substitutos também criando perfil no Instagram, divulgando nossos trabalhos, os próprios advogados divulgando o extra mais do que a gente. Olha o paradoxo que é a gente precisar de um advogado nos defender, porque a gente não está fazendo isso, porque a gente não está ocupando o nosso espaço. Então, ou a gente ocupa ou alguém vai ocupar esse espaço por nós. E as pessoas estão na internet, então a gente tem que estar também. Gostemos ou não, a realidade é essa. Né? A realidade é essa e a gente tem que vencer, né? E a gente tem o medo, como é que eu vou superar? Quando a gente não se posiciona, alguém vai posicionar a gente. Conforme o interesse daquela pessoa.
tem muito desinteresse no nosso país e o nosso país é muito carente de um bom cartório e de funcionários excelentes atuando e defendendo e ensinando no cartório, né? Por isso a Cartório Flix também tem a missão dela de estimular que as pessoas não parem nunca de aprender. Mas eu ficaria conversando contigo horas, acho que um dia nós temos que tomar um chimarrão. Exatamente. Eu gostaria de Gente, agradecer o convite e me coloco à disposição do pessoal para se tiverem alguma dúvida ou quiserem me mandar direct, pode me mandar ali no Insta que eu tento responder todo mundo. E espero que tenha sido proveitosa a live, que tenham tido bastante informações importantes, que ajude bastante o pessoal aí. muito obrigada, gente. Lembrando o link para aproveitar essa Black Friday, o plano de gestão para cartórios. Qualquer pessoa que comentou aqui na live ou que entrar lá no direct já ganha esse link automático. Então aproveitem. É uma grande chance de expandir a mente de vocês sobre a administração de cartórios. E eu agradeço, te desejo muito sucesso, muita Obrigada. prosperidade e que a tua equipe, que deve morrer de orgulho de ti, tenha acompanhado essa tua visão incrível, porque é inspiradora. Muito obrigada mesmo a Obrigada. todos que estiveram Beijo. presentes. Beijão, gente. Boa noite.